Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Badiatório. E pro vídeo de hoje eu resolvi trazer um conteúdo diferente aqui. Um guia de compras, como eu costumo fazer, porém mais do que isso, um guia para a estratégia de aristocratas budget, para aqueles que querem ser introduzidos a esse tipo de deck, onde eu vou falar sobre a origem dessa estratégia, como jogar com ela, quais são os seus melhores comandantes e cards, tudo no precinho, como sempre. Porém, antes de começarmos, bora pagar as contas. Eu gostaria de lembrar a todos que o Badiatório está no Apoia-se. Com apenas R$ 5 por mês, você acessa ao nosso grupo de WhatsApp para conversar sobre Magic, jogar mesões, e com valores maiores ainda, você pode sugerir temas de vídeo e ter o seu deck analisado por mim. Isso tudo e muito mais no apoia.c/badiatóriocmd. E não menos importante, estamos fechados com a 3D Universe Deckboxes, agora com sua própria loja online em 3d-universe.com.br, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E exclusivamente no novo site da loja você encontra a mais nova linha de boxes magnéticas deles, com um preço especial de lançamento de apenas R$ 39,90, de forma que não tem mais desculpa para não deixar chique aquele seu comandinho favorito. Aproveite ainda para utilizar o nosso cupom BADIATÓRIO5, tudo junto, maiúsculo, para ter mais 5% de desconto em todos os produtos da loja e garanta sim a melhor deckbox com o melhor preço. E todo mês um apoiador do canal de qualquer lugar do Brasil que nos segue no Instagram será sorteado para receber uma box exclusiva. Então vem fazer parte da família 3D Universe e do nosso Apoia-se. Com isso fora do caminho, vamos para o nosso guia dos aristocratas, começando, é claro, pelo começo. Aristocratas, na minha opinião pessoal, pode ser definido como uma estratégia que envolve ativamente sacrificar seus recursos, mais comumente criaturas, a fim de gerar mais recursos e tradicionalmente matar seus oponentes através de dano direto ou dreno de vida. Ou pelo menos seria algo desse tipo, com alguns detalhes que podem variar como sempre de deck para deck. Um exemplo que eu gosto de citar sempre é o Prosh, que é um clássico dos combos e dos aristocratas, que pode muito facilmente matar seus oponentes com dano de combate em vez de dano direto. E o nome desse tipo de estratégia, de deck, surgiu de uma clássica lista da época do formato padrão da Innistrad original, a qual utilizava aristocrata do cartel e aristocrata de Falkenrath juntos para matar seus próprios bichos e gerar valor. Ou pelo menos foi isso que eu consegui encontrar pesquisando. Como sempre, eu não jogava nessa época, mas me corrijam se eu estiver errado. E curiosamente, essa foi a primeira estratégia que eu montei um deck em torno lá para 2017. Logo eu tenho alguma familiaridade com ela, pois são quase 8 anos jogando de aristocratas. E nesse tempo todo eu escuto e leio online a respeito de muita gente que tentou jogar com esse tipo de deck, mas não conseguiu fazer a lista rodar e teve problemas de consistência com o arquétipo no geral. E eu não culpo ninguém por isso, já que eu mesmo tive que fazer tentativa e erro para aperfeiçoar a coisa toda. Em primeiro lugar, a estratégia de aristocratas quer muita coisa. Ela quer criaturas para sacrificar, ela quer coisas que sacrificam criaturas, as coisas normais de cada deck, ramp, compra de cards, remoções. Logo, eu acho que o comandante que você escolhe para a sua lista não é só o primeiro passo para a coisa toda, mas também é o passo mais importante aqui, tornando sim aristocratas mais uma estratégia que depende bastante do seu comandante para funcionar, mas que vive sem ele. E o motivo para a importância do comandante ser tão grande aqui é por conta de que ele vai prover alguma coisa para a sua lista de lá da zona de comando, aliviando um pouco a necessidade de cartas que fazem a mesma coisa nas 99. E para algumas opções de líder para esse tipo de lista que eu já testei e ou são mais famosas, a gente tem primeiro, é claro, a Teysa Karlov, ou a versão mais combada dela, que é a Teysa, herdeira dos Orzhov. Eu diria que no geral ambas são mais famosas do que os outros aristocratas, justamente pois a função delas aqui é aperfeiçoar os seus efeitos já presentes nas 99, tornando mais efetivas as suas jogadas e fazendo muito com pouca coisa. Por exemplo, quando você tem uma Teysa Karlov na mesa e um bicho que ao morrer cria 2 fichas, ele morre, a gente cria 4 fichas, e aí a gente pode desencadear efeitos de morte até 10 vezes, pois a criatura original vai morrer, as 4 fichas morrem também, esses efeitos são dobrados e isso é muito estrago para os seus oponentes. Já a Teysa consegue potencializar sim as suas jogadas, pois ela faz com que cada criatura preta que morre vire uma ficha branca para você, o que no mínimo vai dobrar as suas mortes de criaturas que são pretas e no máximo acaba quebrando totalmente com a carta Darkest Hour, que torna todos os seus bichos em criaturas pretas com bando infinito dessa forma. Outro comandante que eu gosto muito é Yawgmoth, médico de Tran,
Porém, ele é meio que a nossa opção mais forte e competitiva. E eu tô citando aqui mais por curiosidade, pois essa carta absolutamente não é budget. Mas o tanto que esse bicho compra e comba e, sabe, faz todo esse tipo de coisa, torna ele potencialmente uma das melhores opções do arquétipo inteiro, e eu acho que seria negligente eu não mencionar ele aqui. E para outra opção mono black que eu curto bastante, a gente tem aqui a Ayara, primeiro dos Locthwain. Inclusive tem um vídeo no canal falando a respeito, onde eu mostro a minha lista e outras versões mais baratas dela. E por sua vez, eu considero a Ayara muito interessante, pois ela vai drenar vida dos seus oponentes, sendo uma condição de vitória na zona de comando, permitindo que as suas 99 sejam mais focadas em fazer o deck rodar. E quando você precisar ganhar o jogo, aí sim você conjura sua comandante. Apesar de que eu sou bem responsável com a minha, eu conjuro assim que dá, vou drenando a vidinha ali, comprando cartas e faço meu deck rodar bem. E outras duas coisas que eu acho que tornam ela a minha opção, pelo menos favorita, pra jogar com esse tipo de lista, é o fato de que ela é mono black, que nem eu havia mencionado, e esse tipo de deck tem acesso a sinergias exclusivas, como Devoção, que podem ser muito úteis aqui, principalmente pela existência de duas cartas. O Mercador Cinzento dos Asphodelos, que vai entrar drenando vida igual a sua Devoção ao preto, e aí você pode sacrificá-lo e reanimá-lo e fazer muita maldade com a Ayara, ou aquele demonhão lá que cria as arpias, que por si só já são muitas criaturas para se fazer sacrifício. Como mencionei, tem outro motivo para eu gostar da nossa comandante, que é no fato de que ela sacrifica coisas e vai comprando, que é uma ótima combinação para fazer a nossa lista pegar no tranco. Eu gosto muito desses comandantes que compram uma cartinha por turno, justamente pois eles pegam e diminuem muito o problema de consistência que os Socratas acabam tendo. Outras duas opções que eu também gosto, porém eu vou admitir que eu joguei menos, são o Akul e a Ayla Zilkor, onde o Akul vai agir como fonte de sacrifício pra gente, colocando bichos em jogo. Ou seja, ele é uma espécie de aceleração de mana também, pois a gente não precisa mais pagar pelo custo dessas criaturas, possibilitando inclusive que a gente use bichos que custam mais mana e que criam efeitos mais espalhafatosos para os nossos aristocratas. Ele é bem forte, porém toma cuidado, as pessoas tendem a te tornar alvo da mesa quando você joga com ele, e sinceramente eu não acho que elas estão sendo injustas ao fazê-lo. Já a Aylas é tipo uma Ayara Orzhov, onde ela também vai drenar vida, ganhar vida quando criaturas entram e morrem. Porém, ao mesmo tempo que ela tira a parte da devoção ao preto de jogo, ela nos dá acesso ao branco. E, gente, se você não conhece Aristocrata, você tá vendo aqui pra saber como é que esse tipo de estratégia funciona, o branco é absolutamente o melhor amigo do preto nesse tipo de lista. Tem muita carta muito boa pra ser utilizada. Escolhido o seu comandante, que terá o papel de prover uma função para a sua lista, só que você vai ter muita consistência, pois você pode conjurar ele da sua zona de comando a qualquer momento, agora você vai precisar construir bem as outras bases do seu deck, adicionando cartas que cuidem desse tipo de coisa nas suas 99. Porém, como aristocratas são mais arte do que ciência, você ainda vai ter que adicionar um cadinho de cartas que tenham funções similares ao seu comandante, a fim de trazer redundância para suas 99. Um exemplo disso que eu gosto de dar é que eu acredito que a minha Ayara é uma ótima fonte de dreno de vida. Logo, eu não preciso de tantas cartas que façam o mesmo que ela, ou seja, que drenam vida, podendo focar assim mais em coisas como remoção e compras de cartas em vez disso. E para dar para vocês várias opções para essas categorias, eu separei aqui algumas cartinhas baratinhas para cada uma dessas coisas que eu mesmo já utilizei e que possa testar. São boas figurinhas que entram bem no orçamento da maioria das pessoas. Começando aqui com o mais importante, que é encher a sua mão, eu utilizo muito nas minhas listas as seguintes cartas: Arúspice Sinistro, Ceifador da Meia-Noite e Aberração Sufocante. Todas as três capazes de nos comprar cartas sempre que nossas criaturas morrem. Eu não acho que tenha sequer um deck meu de aristocratas onde isso aqui meu não entrou. Temos Coroa do Transmogrante, que é uma ótima pinça craniana budget, e sinceramente ela joga bem até mesmo com a própria pinça craniana, sendo obviamente mais fraca que ela, porém uma não interfere na outra. Temos Mestre Cuca das Docas, que é tipo um Ritos Vampíricos, porém criatura, o que é muito importante aqui, pois a gente quer muitas criaturas nesse tipo de lista, não sendo incomum inclusive optarmos por opções que são pouco piores para realizar as nossas tarefas, se elas forem criaturas, podendo assim serem reanimadas e sacrificadas. Temos Oportunista Mórbida, que de cara parece um Arúspice Sinistro nerfado, porém quando vemos que ela compra cartas para qualquer criatura que morre, não só as nossas, tudo passa a valer bem mais a pena, acredite.
E por fim, eu utilizo aqui também a Augúria de Cadáveres, que ao morrer, compra X cards, sendo X o número de criaturas no nosso cemitério. O que é moleza quando fazemos o que eu disse, que é maximizar o número de criaturas que utilizamos nas 99. Porém, até mais importante do que compras, outra categoria de card que eu considero vital para deck de aristocratas são os nossos motores de sacrifícios, mais conhecidos em inglês como Sack Outlets, ou seja, cartas que nos deixam sacrificar permanentes repetidamente. E para isso temos aqui Privilégio Sombrio, que é uma aura que encanta uma criatura, dando a ela +1/+1. Mais importante, nos permite que sacrifiquemos uma criatura nossa para regenerar a criatura encantada. E essa aqui eu gosto bastante, pois nos permite proteger uma criatura prioritária, como nosso comandante, com um motor de compras, mesmo tendo a possibilidade da gente tomar um 2/1 no processo de encantar a criatura. Eu acho que vale bem a pena. Outra aura que eu gosto muito de utilizar aqui é o Ideal Caído, e se eu não me engano é referência à carta Anjo Caído, dando voar para a criatura encantada, e a gente pode sacrificar uma criatura para dar +2/+1 para ela até o fim do turno. O que torna essa carta, inclusive, uma condição de vitória por si só, o que é bem inusitado. Encanta sua comandante, sacrifica um monte de coisa, bate 21, bem bacana. Parece difícil de matar desse jeito, mas eu te garanto, eu já matei múltiplas vezes utilizando esse tipo de condição aqui de vitória. Melhor ainda, se precisarmos sacrificar a criatura que tem o Ideal Caído encantado em si, a aura volta para nossa mão, o que é bastante prático. Temos dois clássicos aqui, Vidente Visceral e Andarilho das Aflições, ambos capazes de sacrificar uma criatura para nos dar Vidência 1, o que é ótimo para cavocar o topo do nosso deck por algo que precisamos. Yahine, Guerrilheiro Imortal, outro bem bom, pois ele cresce e fica indestrutível, virando um muro que bloqueia até as mais feias das criaturas inimigas e sobrevive a globais. Poço de Desova, um dos poucos motores de sacrifício que gera mais criaturas que podem ser sacrificadas, que é bem legal, e duas opções mais carinhas de mana. O Guarda da Casa de Mir, que custa sim 4 para conjurar, porém eu gosto muito da flexibilidade que ele provém, pois pode servir de tutor com a sua habilidade de transmutar, o que com alguma frequência é uma mão na roda. Por fim, uma cartinha que eu não vejo muita gente utilizando, mas que eu gosto bastante, é a Lâmpade da Vigília da Morte, que não nos deixa sacrificar à vontade, mas que drena 1 de vida de cada oponente quando pagamos um mana para sacrificar uma criatura nossa. E eu tive ótimos resultados com essa carta aqui, pois com frequência eu utilizo cartas tipo Peão de Lamog, Peneirador de Crânios, que de alguma forma vão adicionar mana quando as nossas criaturas morrem, tornando esse custo da Lâmpade meio irrelevante. E aí quando você vai ver, você tá sacrificando algo, drenando vida por conta da carta e vida por conta da outra, e seus oponentes estão só morrendo e não estão nem vendo o que tá acontecendo. E só para finalizar, uma pequena observação sobre motores de sacrifício. Eu acredito que 7 ou 8 deles são uma ótima quantidade de se utilizar, ainda mais se o seu comandante sacrifica pelo menos uma vez por turno alguma coisa, como um Aku, a Yara. Porém, eu acredito que alguns sacrifícios adicionais são ótimos para te dar mais oportunidades ainda de sacrificar os seus bichos. E para isso eu costumo utilizar Adinata Soldev, que transforma criaturas pretas ou artefato em mana, Fragmentos Ósseos para você destruir algo, Ritos da Vila e Convicção Corrompida para comprar cards e rodar o seu deck, assim como a Barganha do Justiceiro, que ainda ganha um troquinho de vida. E Perscrutar o Proibido, que é tipo um super Ritos da Vila, ideal para em resposta a uma global você encher a sua mão. E é claro, se você ficar sacrificando seus próprios bichos, eventualmente você vai precisar de mais criaturas. E é aqui que vem duas vertentes dos aristocratas para você seguir. Para decks como as duas Teisas, eu acredito que o ideal é utilizar fichas, pois você consegue maximizar a utilidade dessas criaturas que são tão bobinhas e fraquinhas. Porém, pro resto, eu gosto bastante de utilizar criaturas que entram comprando um card ou que compram cards quando morrem, como Zelote da Legião do Crepúsculo ou Cultista Novata, respectivamente. Assim, podemos desencadear efeitos que se importam com a morte de criaturas não fichas, que no geral são efeitos melhores do que aqueles que desencadeiam para qualquer morte, e aí então a gente reanima essas criaturas comprando mais cards ainda. Para reanimação, eu recomendo aqui Vitimar, que mata um bicho bobinho e volta 2 úteis pra gente. Conquista dos Cavaleiros Liches, que vai trocar suas fichas por bichos de verdade, até mesmo em decks não de Teisa, pois aristocratas criam fichas no geral. Jovem para Sempre e Festa de Solapé, que não reanimam, mas voltam sim as nossas criaturas para o topo do nosso deck, onde podemos ter acesso a elas novamente. E sinceramente, tanto faz ela não voltar para nossa mão, pois a gente compra aproximadamente um cagalhão cúbico
cúbico de cards por turno. E melhor ainda, inclusive, se você decidir investir numa citadela de Nicobolas para conjurar essas criaturas do topo. E outras opções que eu curto ainda para recorrer às nossas criaturas são todas aquelas instantâneas que nos deixam dar alvo em algo nosso, aquela criatura morre, então volta para jogo, virada ou desvirada, com ou sem um marcador ++1, tipo fingir a própria morte. Essas são boas tanto para proteger as nossas criaturas importantes por pouco mana, quanto para gerar mais triggers de morte. E agora que enchemos a nossa mão e temos como gerar dúzias de habilidades de sacrifício, eu acho que só nos falta os finishers aqui. E como eu disse, aristocratas tradicionalmente eliminam seus inimigos, drenando vida e dando dano direto. E aqui nós temos o que eu considero o pináculo disso no Mono Black, que é Aprendiz de Marionetes, que é tipo um degulador de Solaporte, só que melhorado, pois ela tem fabricar 1 e drena 1 de vida de cada oponente sempre que uma criatura nossa morre. Que não quer dizer que o degulador original de Solaporte seja ruim, muito pelo contrário, eu utilizo ele bastante, ele é bem legal ainda. Temos Sir Conrad, o Sisudo, que dá 1 de dano a cada oponente sempre que uma criatura morre, ou quando um card de criatura vai para o cemitério vindo de qualquer lugar, ou uma criatura deixa o nosso cemitério. O que, sinceramente, é muita coisa, então certifique-se de utilizar esse card aqui, pois ele vale muito a pena, inclusive como comandante. Temos a Artista de Sangue, que só drena a vida de um oponente, mas é sempre que qualquer criatura morre. Fantástico, na minha opinião, ainda vale muito a pena mesmo em 2024. Bastião da Recordação, que é um encantamento que é meio ruim, mas ele cria uma ficha de criatura, que é legal, e drena de todos sempre que algo nosso morre. E por fim, temos Vampira Vingativa, que é a piorzinha de todas que eu mencionei aqui, custando bastante e drenando de todos. Mas sinceramente, você só deve utilizar ela se você sentir que está realmente faltando opções. O que na minha opinião não deve acontecer na maioria do tempo, pois a gente tem tudo isso aqui que eu mencionei, mais a Yara e opções que tem outras cores. Mas não custa mencionar a Vampira. Inclusive deve ter ficado óbvio, eu mencionei basicamente cartas pretas nessa lista. Isso é porque o preto é, querendo ou não, a base do Aristocratas. Mas eu vou ter na descrição do vídeo uma lista com todas as cartas que eu mencionei e mais algumas outras opções budget de várias cores. Então eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada na descrição do vídeo para ver essas cartas e talvez fazer aquela super compra que vai dar o pontapé inicial na sua carreira de aristocrata. O guia meio que foi isso. Acharam que ficou bom? Eu reconheço, talvez tenha saído meio na pressa esse vídeo, mas ei, é com carinho, eu juro. Porém, mais importante, me diz aí, você assistiu tudo isso pois queria começar a jogar de aristocratas ou você já joga e queria aprender sobre mais cartinhas diferentes? Isso é importante, pois eu posso fazer outros guias para outras estratégias mais pra frente, e se ficar claro que o ideal é ver algumas cartinhas mais aprofundadas que, sabe, não aparecem no EDH Rec ou que geralmente as pessoas não costumam utilizar, eu posso focar mais isso e depende tudo do feedback, então por favor, comente abaixo. E bom, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso acontecer, e em especial um alô aos nossos patrões generosos Isaac Spalenza e ao João Lucas Rores, pelo maior nível de apoio ao canal. Muito obrigado, gente, já é de coração. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais!